porque a mesma coisa está presente entre nós. E a mesma coisa que está presente entre nós nos demonstra o que estava acontecendo aqui. Porque passaram 2000 anos, mas os protagonistas psicológicos, espirituais, comportamentais desse texto de Lucas 15, 1 e 2 continuam em manifestação mais do que presente entre nós. E é aí que eu digo, repetindo, um LGBTQIA+, alguém desse grupo, dessa categoria, já é abominado pelos fariseus contemporâneos e pelos seus doutores e escribas e isso e aquilo, tanto mais quanto puritanos e santarados o sejam. Mas quando eles vêm e encontram um lugar de acolhimento, de abraço, de pacificação, de enternuramento de Jesus para com eles, então os religiosos fanáticos passam a odiá-los muito mais, imensamente. E aqui, no caso, eles manifestavam a hostilidade deles não só para com os publicanos e os pecadores, mas para com Jesus, que os acolhia. Tem bilheteria, tem nenhum tipo de inspeção na entrada. Todo mundo estava livre para entrar e para sair e para achar pastagem. Então eles murmuravam por quê? Porque todos, e é uma palavra que significa o que ela significa, todos os publicanos e os pecadores, pessoal dos bares, e de vez em quando aparecia assim meio torto, que enchia a cara, o pessoal da algazarra, das piadas, da brincadeira, das gargalhadas, das sacanagens narradas, fossem homens ou fossem as pecadoras mulheres, chamadas de meretrizes, de prostitutas, de mulheres da vida, ou como quer que se quisesse chamá-las. Esse é o grupo que compõe o todos que vinham ouvir Jesus. O pecado de Jesus era continuar pregando enquanto eles iam chegando e olhar para eles com candura, enquanto eles olhavam com uma doçura responsiva, com uma alegria, dizendo: esse aqui é diferente de todos os outros. Todos os outros têm sermões. Esse não faz sermões. Esse traz mensagens de amor, de acolhimento, de ensino, de ilustração. Os outros doutrinam. Esse aqui ensina a viver. Os outros colocam barreiras escatológicas, dizendo: quem não obedecer e tropeçar nessa barreira vai cair no abismo escatológico da perdição. Os fariseus e os religiosos querem criar um prosélito, alguém que só será aceito se tornar como eles, se for para a sinagoga deles, se aceitar, se submeter a eles, fazer como eles mandam. E Jesus não chama ninguém para nenhuma continuidade. A pessoa pode segui-lo, pode andar com ele, mas se não andar com ele, não tendo ele chamado a pessoa, mesmo que ele não chamasse, muitos iam andando juntos, sem solenidade, sem nenhuma entrada especificamente definida por algum rito de entrada ou de passagem ou de acolhimento
nenhum tipo de expressão solene, dizendo bem, agora tu és um de nós. Nem mesmo o batismo, que era a característica suprema de João Batista, você vê o batismo entrar num momento de silêncio total aqui nos evangelhos. Aqui e ali se fala de alguma coisa desse gênero, mas não era a ênfase de Jesus batizar ninguém. Não era a ênfase. A ponto de que o Evangelho diz que Jesus mesmo a ninguém batizava. E sim os seus discípulos. Quando pessoas vinham e pediam para serem batizadas, eles batizavam, mas aquilo não era condição sine qua non para alguém andar e segui-lo. Em momento algum, Jesus jamais disse: você só pode me seguir se for batizado antes. Foi uma invenção católico-romana muito posterior, porque as pessoas sempre foram voluntárias no oferecimento do batismo e nunca obrigadas ao serem. E na presença de Jesus, não. Na presença de Jesus, não. Pois bem, é por isso que esse ciúme crescia enormemente, porque eles próprios sentiam que Jesus não tinha nenhuma alegria neles. Nos fariseus, nos doutores da lei, nos acadêmicos, e chegavam cheios de instruções, de doutrinações, de dogmas, de imposições, e de podes e não podes, e de condições sem as quais não se acessaria nada, como Jesus disse em Mateus 23, carregando a chave de Moisés, dizendo: você pode, você não pode. Era assim que eles eram. E aí vem Jesus e é a antítese disso tudo, aberto, acolhedor, meigo, abraçante e misericordioso. E em relação a eles, Jesus era apenas gentil ou era apenas educado, porque sabia que deles poderia vir qualquer grosseria, brutalidade, e que eles não tinham o menor pudor com relação a estragarem os melhores momentos das pessoas com Jesus. Eles entravam, de fato, fazendo o possível para serem notados, para serem ouvidos, para que se percebesse que eles estavam zangados e o que eles falavam não era em segredo, eram murmurações audíveis, públicas, constrangedoras, humilhantes. Aí só se Jesus fosse doente para gostar de gente tão enferma, deliberadamente enferma, enfermidades autodeterminadas pelas escolhas do caráter. O indivíduo começa a escolher ser assim, depois de um tempo ele já não sabe mais ser de outra forma, porque ele ficou viciado nas tendências perversas do seu próprio coração e ficou tomado por um estado mental reprovável, e a consciência cresceu para se tornar cauterizada, totalmente insensível. Então, esse é o espírito que está aqui. Jesus, sendo ouvido por todos os publicanos e pecadores da Galileia, e disseram: vamos lá, gente, ele não faz acepção de pessoas, ele é diferente. Ele acolhe todo mundo. Ele não fica separando o joio do trigo, ele não faz nada disso. Ele simplesmente deixa cada um se manifestar diante dele. Vamos lá, nenhum de nós será rejeitado. Nenhum de nós será rechaçado. Nenhum de nós será desprezado, porque ele não olha para a gente como os fariseus nos olham. Eles olham com um amor sublime, um amor eterno, com o amor do Pai. É assim que ele nos olha. Então vamos lá, e foram todos. Todos. Essa ênfase aqui não é um exagero, ela é bem abrangente. Foi todo mundo, as coletorias de impostos ficaram vazias.
e os pecadores abandonaram os seus postos e os seus lugares de atividade e todo mundo se uniu. Eu gostaria de ter visto essa reunião com gente com as aparências as mais variadas, com os piercings, com as argolas das orelhas, as mulheres pintadas com alguma extravagância, homens que se vestiam diferente de todos os religiosos daquele tempo, daquela hora, especialmente dos fariseus. Eram pessoas assim completamente mais livres, viviam muito mais de celebrações festivais do que de qualquer outra coisa. Esse grupo ali, avidamente, olhando para Jesus, enquanto Jesus falava com eles, e eles bebiam cada palavra. E em contrapartida a isso tudo, lá estavam os fariseus e os seus mestres da lei e os seus teólogos zangados, com raiva de Jesus, que era o que acolhia, que não parava de pregar e não exortava, dizendo: olha, vocês só voltem aqui depois de pensarem bem se querem me seguir. Do contrário, vão. Mas não, Jesus não tinha esse assunto de censura para com ninguém. Nunca a gente vê nos evangelhos Jesus dizer: você não está preparado para me ouvir. O que eu tenho a dizer não é para gente como vocês. Ele acolhe a todos. Aos amigos, aos curiosos, aos antagonistas e até aos perversos. E também aos dissimulados, cujo coração ele conhecia muito bem. Mas ele acolhe a todos, ele deixa que cada um manifeste o fruto que carrega e que traz no coração. Diferentemente da religião que quer arrancar com fórceps, confissões, adesões, entregas, finalizações, obediências pré-definidas pelo medo, pelo pânico ou pela ameaça de não entrarem no reino de Deus ou em qualquer outra coisa que eles usem como objeto de barganha. Diferentemente da religião, Jesus acolhe. Acolheu, acolhe e acolherá sempre. E é isso que você tem que guardar no coração. Pois bem, nós estamos diante de um espírito de ciúme, de comparação, de raiva. E uma raiva também muito grande de Jesus, porque diz: este recebe pecadores e come com eles, tem comunhão com eles, parte o pão com eles, bebe o vinho com eles, se alimenta, come carne de cordeiro com eles e se refastela em alegria. Olha lá como ele está à vontade, no meio desse monte de pecador safado, cretino, que nunca se converteu, que nem circuncidados muitos deles são, e que vivem uma vida que parece até que esse Jesus não tem discernimento para saber quem são esses caras que estão aí, porque senão, se ele fosse de Deus mesmo, esse Jesus, ele teria que fechar a porta e dizer: vocês aqui não. E a atenção que ele dá a esses pecadores do mundo e da vida, a esses desigrejados, a esses dessinagogizados, a esses seres não congregados, ele acolhe e congrega e abraça. Se de fato ele fosse alguém interessado no Deus de Israel, ele não faria isso. Ele convidaria nós, ele aplaudiria nós, ele dizia: muito bem, vocês é que são os caras, vocês que são esses santarados,
que não deixam passar uma vírgula, que botam todo mundo no inferno. Aleluia, é de gente como vocês que eu estou precisando. Mas não, como Jesus não queria nada com eles, a menos que eles em vindo, e Jesus deixava que eles viessem, até permitia que eles perturbassem, a menos que eles se convertessem, então eles se tornariam exatamente como Jesus tratava todo mundo que chegava com o coração aberto. Mas não era o caso, nunca foi. E jamais veio a ser, e nem hoje é o caso. Eles continuam iguaizinhos a como eram há 2000 anos atrás. Zangados com Jesus, eles não dizem que estão, mas eles odeiam todo mundo que parece com Jesus, que carrega as marcas de Jesus, os traços de Jesus, os modos de Jesus, os gestos, os acolhimentos, o carinho, a bondade, a elegância divina de Jesus. Aquele poder de olhar o coração e não se importar com as aparências, de ver quais são as palpitações mais sinceras do interior e acolher a essas palpitações, a esses desejos íntimos, ao invés de estereótipos e de exterioridades. E isso, esses religiosos não podiam aceitar jamais, porque eles vivem só da cara para fora. Eles não têm vida interior. Jesus disse que no interior deles tudo era rapina, eram corpos em putrefação, eles eram como sepulcros pintados de branco, caiados de branco por fora, mas dentro estavam cheios de putrefação, de carne apodrecida.